Você vê, né? Quando eu fui diagnosticado com TDAH, eu fui em médicos, doutores em TDAH, psiquiatras, doutores em TDAH, e pouquíssimo foi falado sobre a causa base, por que eu estava com aqueles sintomas, né? Então, existe essa linha de ver o TDAH como algo binário. É TDAH, não é TDAH? Toma aqui o Venvance, né? Prescreveram o Venvance. Eu tomei o Venvance por uma semana e, realmente, tomei o Venvance, senti uma sensação incrível, a dopamina ali. Mas Imediata. eu não conquistei aquela dopamina, né? Foi dada ali, depois atrapalha o sono e aumenta a ansiedade, que é a principal comorbidade do TDAH. Exatamente. Isso não é Você possível. percebeu isso muito claramente. Parar. Posso te dizer, graças a Deus você tomou uma Que semana. bom, né? Porque se tomar mais de 2 meses, você não dorme mais e você tá Pra parar panicado. depois. Não, você tá panicado. É. Porque ele tem um efeito acumulativo ansiogênico. Eu percebi, eu tava começando a ficar alucinado mesmo, né? Pra timidez, Maníaco mesmo, maravilhoso. dopaminérgico. Exatamente. Caramba, como assim? E aí eu aprofundei na neurociência mesmo. E aí eu ouvi falar do jejum de dopamina, que eu achei interessante, mas assim, é um conceito muito mal compreendido, né? Tudo bem, não é um jejum, o pessoal se prende muito à nomenclatura. Quando eu falo jejum de dopamina, é óbvio que, né, a gente tudo bem, tem gente que não sabe, mas a gente não vai ficar sem dopamina, né? Mas não existe, se né? abster, Não tem né, nem batimento cardíaco, não tem Exato. filtragem, Perfeito. não tem Não filtragem tem tônus renal. muscular, não Não existe isso. né? Mas a questão é se abster desses prazeres imediatos, né? A gente subestima, né? A tela do celular. A tela do celular, a gente acha que não tem nenhum efeito sobre o cérebro aquilo. Pornografia mesmo, né? Que eu passei minha adolescência inteira assistindo. Era incentivado, falavam que fazia bem. Hoje a gente sabe que é terrível para o cérebro. das piores péssimo pro coisas cérebro. que tem. Exatamente. Foi E é interessante. muito estimulado para vocês, homens, então. Não, falavam que fazia bem, que era para Que era conhecer. importante. Só que é Exatamente. uma novidade limitada e fácil acesso de uma coisa absurda que gera uma dopamina absurda, né? Então tem vários estudos hoje que a gente já sabe que é. E aí eu lembro que quando eu comecei, eu estava no Venvance, eu pensei, não, tem alguma coisa errada, eu preciso começar. Aí eu cortei completamente de pornografia, eu já estava querendo, cortei completamente, fiquei 3 meses sem Nada. uma distração desse tipo, nada. E aí eu vi realmente minha motivação mudando. Eu lembro, eu tinha vergonha de aparecer, tinha vergonha de fazer os vídeos. E aí eu fazia conteúdo desde a pandemia, só que no formato de imagem, não parecia, eu tinha medo de aparecer. Você fazia feito um desenhozinho animado, né? Desenhozinho, exato, desde a pandemia. Explicando tudinho, Só que eu só que não sabia aparecia você, a não sua aparecia. imagem. Eu tinha timidez, né? Aquela a gente acha que é muito importante, né? Nossa, minha imagem vai aparecer. E aí eu comecei a fazer os vídeos. Depois de 3 meses, né? Que você fazendo esse abandonou jejum a de pornografia, então você literalmente focou toda a sua dopamina por uma coisa Uma produtiva. coisa positiva Uma e boa produtiva. forma de colocar. E fez efeito mesmo, e faz Foi. efeito. E não só a pornografia, mas tudo que a pornografia levou, né? Todos os comportamentos, né? Exato. Dessa Tudo busca que incessante, vinha né? junto com isso. O sexo, enfim, toda essa questão que é... Que é uma prisão, geração, né? É uma prisão, É uma escravidão. prazer, né, já. Exatamente. É uma prisão, E que é as muito- pessoas não se tocam, né? E é tão forte a neuroplasticidade que a pornografia gera na adolescência, que óbvio que acaba que você carrega até, né, eu carrego até hoje, né, algumas coisas. Então, mas é um processo de desfazer, né, essas questões. E eu acho que Construir. a pornografia eu acho melhor. tão complicado, eu acho que é até uma forma de energias demoníacas, assim dizer, entrarem na vida das pessoas, porque é um contato direto, né, com o submundo ali, E bota submundo, né? né? Porque a gente tá falando só de uma pornografia oficial. Mas se você Fora- for para Deep Web, Aí acabou. você vai ver coisas que vão para pedofilia, que vão para sexo com animais, entre humanos. É complicado. É bem complicado. É uma muito energia complicado. muito, muito pesada. E eu naquela busca de mais prazer, de mais dopamina, a pessoa vai se submetendo. É uma loucura isso. Que é importante a gente até estar falando sobre isso, Rafa, porque, assim, culturalmente, né, o homem, o filho homem, ele é estimulado para isso, né? A gente hoje fala melhor sobre isso e acho que, pelo menos as cidades maiores e tal, deu uma leve diminuída, mas muita coisa cultural da cidade do interior ainda existe, aquela coisa de normal você ir matar o seu desejo com animal, né, da fazenda, o pai que leva o filho para
por um prostíbulo, como se fosse uma forma que ele está criando a maioridade e não sabe a violência e o quanto isso faz mal. E aí vai entrando o quê? Esse sexo compulsivo, toda essa relação com a pornografia como uma droga. E as pessoas acham que é cultural, é um rito de passagem. E não é um rito de passagem. Então está sendo muito bom você trazer isso, porque eu acho que a gente desperta muitos pais hoje de não reproduzir aquilo que teve na sua adolescência, com seus filhos, né? Perfeito. E você está falando uma coisa também muito legal, é assim, que você até 15 anos não sabe... Não, 15 anos você teve a episódio crise, de pânico. Depois você foi saber do TDAH, muito depois. Tem 1 ano, mais ou menos. Tem pouquíssimo tempo. 2 anos. Então, hoje você consegue ver, porque você tinha a dispersão, que você chama de lateralidade cognitiva. O Huberman que fala muito isso, aquele neurocientista. Que é a dispersão, né? Exato. Né? A lateralidade de pensamentos. Você tinha a impulsividade, compulsividade na forma da pornografia. Em várias... Se estende a tudo, né? Essa impulsividade, Aí né? você vai vendo... A forma de interagir com as pessoas. Exatamente. Né? Essa coisa da timidez também, de uma certa inadequação. A sensação de inadequação, né? De não saber muito bem, será que está certo, será que não está certo? Perfeito. Né? Eu via que tinha uma coisa errada, assim, eu acho que não, peraí. Isso foi em março, abril, mais ou menos. Eu vi, assim, até a forma que eu me relacionava, assim, não, cara, tem uma coisa estranha. E aí eu já sabia da pornografia, eu já vinha reduzindo muito, mas eu falei, não, agora eu vou cortar muito. E desde então não consumo mais pornografia. Isso tem 1 ano e meio, mais ou menos, um pouco mais, que eu não vejo mais pornografia. E posso te dizer, então foi quando bateu de você começar a aparecer nos vídeos, e os vídeos estão cada vez melhores, é isso? Porque tem uma diferença absurda. No começo, né? Tem uma diferença absurda. Eu tô falando. Mas é prática, né? Não, tem que gastar horas no negócio, vai ficando bom, não tem jeito, isso né? não tem a dúvida. É o treino, a persistência, né? Eu acredito muito, não tem essa coisa do talento e sem persistência. Talento sem persistência, meu amor. Você vai ser talentoso, mas tem tanto talentoso. Tá cheio de cara esperto aí, né? Não, e talento. Todo mundo tem os seus. Agora, quem vai viver ou explodir nos seus talentos é quem tiver persistência. Botar as horas, né? Botar as horas. É a transpiração. Né? Não é a inspiração só, é a transpiração. Eu acho. A gente tem que ir lá e tem que malhar. Porque tem gente que fica assim, não sei o que eu quero ser da minha vida. Mas a pessoa não estuda, não aprofunda nada para que isso se revele eficiente na prática. Tudo muito imediatista. Né? Então, as pessoas, eu vejo essa nação dopaminérgica que a gente vive uma sociedade viciante. Né? Se a pessoa não tiver um conhecimento básico do que é a dopamina, o que é vício, o que o vício controla nossas vidas, entra muito fácil. É brutal. Não precisa pensar. Você, quando vai ver, já foi. Né? Perfeito. Você em nenhum momento pensou, tipo assim, estou me viciando em pornografia. Nada. Você estava ali, estimulado. Como se fosse uma coisa normal. Perfeito. Não, e estava bom. Ai, tá legal. Ai, que bom, tá legal. Ai, que bom. Você já tinha horinha, né, de fazer. Porque aí o cérebro vai ficando, né? É uma automedicação, né? Engraçado. Muitos homens se automedicam para dormir. Eles usam, né, a masturbação para se automedicar. E tem toda outra questão. Mas até a masturbação, o Huberman, aquele doutor de Stanford, neurocientista, ele já falou sobre, né, esse excesso de masturbação também, com ou sem pornografia. Você vai gerar um pico de prolactina, né? Que é um hormônio antagonista da dopamina. Então, a pessoa fica gerando picos de prolactina e a pornografia permite fazer muito mais isso, porque é artificial, né? Esses picos excessivos e vai antagonizando a dopamina e a pessoa fica menos motivada. Cada vez menos. E olha que loucura, porque assim... E aí associa como um relaxamento. O prazer leva a dopamina. Anestesia. Mas a masturbação leva a prolactina. Então, duas coisas antagônicas que você faz ao mesmo tempo e vai querer que o cérebro saia disso normal. Porque você dizer, faz, não faz, faz, não faz. Você dá 2 comandos ao mesmo tempo. É quase esquizofrênico, né? É sim e não. Perfeito. Sim e não. Então, é muito, muito interessante isso. Não, e é interessante também que você falou sobre... a gente vive a sociedade viciante, né? Totalmente. E eu falo, né, sobre o Yoga Nidra, que é a prática do NSDR, que é o Huberman que fala também muito sobre, que é basicamente a gente ficar pelo menos 20 a 30 minutos no dia, sem nenhum estímulo, sem celular, sem assistir nada, sem ouvir nada. Aí a pessoa fala, isso aí é só descansar.
Tá, mas você fez isso? Ninguém faz. Ninguém faz mais. Como se fosse Acorda, fácil. já pega Não o é celular. fácil. Ninguém mas faz. você faz? É. Não faz. Não é fácil. É simples, né? Mas é difícil. Não Eu precisa mesmo, nada. eu mesmo. Tem dia que eu não faço. Que Né? Eu você tenho que me policiar. Eu faço, tento fazer todos os dias antes de levantar da cama. Eu acordo, aí naquela hora ali, o impulso de pegar o celular esquece. Eu falo, passou, vai passar. Vamos. Aí, em geral, eu faço algumas orações que são sem nenhuma ritualização. É uma conversa minha com o meu eu interior, né? E aí, quando eu vou ver, isso deu 20, 30 minutos. É engraçado, que depois que você começa a fazer, vai muito fácil. E me sinto falta quando eu não faço. Interessante isso. Quando a gente acorda, né, a gente está num estado mais sensível, né, de ondas cerebrais alfa. Porque a gente está dormindo é ondas cerebrais teta, né? Aí acorda, transita do alfa para o beta, que é o modo agitado, celular, ligação, né? E aí realmente parece que esse estado, quando a gente acabou de acordar, a gente está muito mais sensível. Para fazer qualquer... Eu chamo de oração esse diálogo interno que eu tenho, que eu sempre acho que Deus é alguma coisa que é dentro. Então eu acho que, em última instância, Deus é essa pessoa não, essa energia com a qual eu me comunico quando eu estou falando comigo mesmo, com o meu eu mais íntimo. Eu vejo assim também. Então, eu acho que a gente é Deus brincando de ser ele mesmo. Todo mundo, né? Exatamente. E ainda tem uma outra teoria, Rafael. Eu acho que Deus criou a gente, criou tudo, né? Mas a gente para saber da sua criação. Perfeito. Por quê? Porque nós somos os únicos animais que podemos contar para ele. Porque a gente reflete sobre isso. A gente, por mais o mais ateu que tem no mundo, ele fala assim, meu Deus, essa troça é bem legal. Meu Deus, ele está o tempo todo recebendo retornos nossos da criação dele. Não, é muito... É surreal, né? Não, parece que a gente está... Tem até aquela teoria do ovo, né? Que a gente vive todas as vidas simultaneamente, né? A gente já teve no seu lugar, já tive no seu lugar, e todo mundo já teve no lugar. Por isso que servir é interessante. Até a neurociência mostra que quando a gente serve, né, ao próximo, tem um efeito absurdo no cérebro e efeito em citocinas inflamatórias, até imunidade, tudo, né? Se diminui a interleucina 6, que é a principal citocina inflamatória, quando a gente ajuda alguém e a pessoa agradece de forma genuína. Numa ação de generosidade. generosidade. Por que isso, né? Muito doido. Né? Porque eu acho que aí é tal da essência divina. Tem alguma coisa que é inegável. E aí você vê o seguinte, mas as pessoas não praticam a generosidade. Porque elas são distraídas com as coisas dopaminérgicas, que são criadas, e você vai no movimento de manada. Sim. Porque a dopamina que a sociedade traz pra gente, ela é sempre de manada. Né? É aquela coisa, um grande show que todo mundo ali é servido determinadas estimulantes ou determinados álcools ou relaxante, pão e circo. Né? O que eu não sou contra, desde que eu tenha consciência disso. Perfeito. E entre ali e falo, já estou na minha cota, consegue agora para casa. Já deu de sobremesa. Já deu de sobremesa. Eu não vou ficar me entupindo de sobremesa. Nada. Um pouquinho, tá bom, já estou enjoado. Eu não sou contra nada. Mas eu acho que para a gente usar tudo, a gente tem que ter um profundo conhecimento e autoconhecimento. Exatamente. Isso é o que mais motiva fazer conteúdo. Eu quero só passar o conhecimento. Se em algum momento, né, eu caguei regra, a ideia não é essa. Posso ter feito sem querer, mas assim, de forma consciente, a ideia é isso. Passar o conhecimento, cada um faz o que quiser. Quando eu falo do álcool, né, não tem dose segura de álcool. Claro que eu já bebi, provavelmente eu vou tomar um vinhozinho, um fermentado, mas é bom saber, né? Porque muita gente bebe de forma inconsciente, e principalmente para ficar confiante, né? Os homens, vou beber, cara, muito doido. Vai ficar broxa, né? Exato. Tem isso. É verdade. Não, o cara bebe para precisar se relacionar com o sexo oposto. Olha como a gente está desconectado, né? A forma de ter coragem de conversar com a pessoa. Bebe para iniciar o contato, depois toma o Viagra para garantir que o pau não vai ficar mole. Vai subir. Entendeu? E depois, no dia seguinte, quer uma droguinha porque tá de ressaca. Tá de ressaca. É muito louco. Olha que louco. Depois, para manter um relacionamento que ele não tá feliz, nem a outra pessoa tá feliz, toma um antidepressivo. Exatamente. Ou então vai pro sexo coletivo. Ou vai pro extremos, enfim. Nada contra o antidepressivo. Tem sua indicação clínica, sempre, né? Lógico. Mas não é para curar a ressaca. O que a gente tá querendo dizer isso é uma roda, é um ciclo. Você... É igual você, de noite eu tomo remédio para dormir, de manhã eu tomo remédio para ficar agitado, aí depois eu tomo para...
Perfeito. Não tem lógica isso. Exatamente. Não, foi o que você falou. Quando a gente O fala aqui mediatismo. do álcool, que não existe dose segura, não é para não beberemos nunca mais. Mas a gente tem que ter uma coisa, tem que ter um respeito. Beberemos em situações, primeiro, que você está bem, que você está tranquilo. Porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Sim. Eu não posso me dar o luxo de beber se eu estou mal. Porque aí você vai ver a história... O álcool está sempre ligado àquela coisa assim, eu briguei com alguém, aí eu bebo para afogar a mágoa. Aí que você vai afogar tudo, Sim. Não é só a mágoa. Nossa, não. Então, é a gente ter o conhecimento para saber os limites que nos é possível. Por exemplo, alguém que tem uma genética muito forte para o álcool, esse tem que ter muito mais parcimônia para usar. Eu mesmo tenho. Que algumas pessoas, né, exatamente, elas têm a liberação dopaminérgica absurda. Eu, se beber, principalmente destilado, parece que eu tô não tá drogado bebendo, mesmo. Né? Não, e você fica muito tempo e querendo mais. E aí esse que é o problema, né? Começa no córtex. Beleza, a gente vai ficando mais relaxado, funções executivas relaxam. Aí vai aprofundando, aí vai pro sistema límbico, as emoções vão pegando, aí vai pro tronco cerebral. Aí já começa a coisa tronco não, exato, mas pega também cerebelo, equilíbrio, aí perdeu a graça já, não tem mais... E aí você já não tem mais controle de nada. Por dose, né? Ele vai fazendo por camadas, né? Exato. É uma droga muito sofisticada. Né? Atravessa aqui a barreira hematocefálica, vai ele entrando. É muito sofisticado. É uma coisa... E é muito tóxico, infelizmente, nossas células não dão bem com álcool, né? Isso Mas você vê, tá na história da humanidade o álcool... Tá há muito tempo. Desde Cristo. Eu até Olha, falado, fazendo o vinho da festa, da cerimônia do casamento. Mas para um casamento. E Cristo faz o vinho para uma celebração. Perfeito. Não algo para, celebrativo. Não para, tipo assim, tô mal, vou aqui me afogar nas mágoas. Não foi isso. Ele fez o vinho num casamento.